O Cruzeiro tá frenético no mercado, o Cruzeiro buscando reforços, o Cruzeiro anunciando seus primeiros reforços para a temporada. O Cruzeirão já tem os primeiros nomes oficializados para compor, para reforçar o elenco para o ano que vem. E se tem Cruzeiro no Rádio Esportes, tem Betfair, porque a Betfair é a parceira oficial de apostas do Cruzeirão. Tá esperando o quê para se juntar ao time? Vem pro jogo, vem com a Betfair para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. Emerson Pansieri, quais são os primeiros reforços do Cruzeiro oficializados pelo clube para 2025, Pansi? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Forte abraço a você, meu amigo, pra nossa Nath Fiuza, grande Alexandre Simões e você que acompanha o Rádio Esportes aqui na Rádio de Minas. Olha só, Thiago, eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair é time grande e tem sempre aquela boa possibilidade para você apostar, hein? Você entra nesse time e conta com toda a credibilidade na hora da aposta. Deixa eu trazer então esses reforços agora confirmados e oficializados pelo Cruzeiro. Eu vou começar pelo de ontem, né? Que ontem nós confirmamos aqui numa apuração também sua, Thiago, que foi buscar esses detalhes. O Cruzeiro contratando o Rodriguinho, o meio atacante, aquele rapidinho de lado, né? Faz essa velocidade aí de lado de campo. É um jogador que tem esse 1 contra 1. É o atleta contratado para a próxima temporada e confirmado hoje. Até a mensagem. Seja bem-vindo, Rodriguinho. O meio-campista de 21 anos assinou com o Cabuloso até o fim de 2027. É o meio-atacante, então, que assina com o Cruzeiro até o fim de 2027. E aí tem a cara do Rodriguinho, o rosto do Rodriguinho, nessa postagem que foi feita nas redes sociais também, né? Com o nome dele, enfim, o jogador. E a outra contratação foi do Christian. O Christian, atleta que chegou ao Cruzeiro, que a gente já sabia que foi na Toca da Raposa, inclusive ali, quando tinha acabado o Campeonato Brasileiro, ele já tinha ido à Toca, conhecido as instalações, o empresário já tinha vindo aqui com um campeonato ainda em andamento. Christian, meio campista, jogador de 23 anos, reforço do Cruzeiro também até o fim de 2027. Agora sim, no YouTube as imagens, ó, tá lá o Christian aparecendo, o jogador que é o meio campista, um famoso polivalente do meio campo, veio do Atlético Paranaense. Me recordo que no ano passado a SAF do Ronaldo tentou a contratação desse jogador. Até o Bahia queria o Christian, o Bahia City, mas ele acabou permanecendo no Atlético Paranaense. Tá aí a foto do Christian, jogador contratado, meio campista, e o outro contratado que nós trouxemos foi o Rodriguinho, confirmados pelo Cruzeiro. E aí, casa, Thiago, com a apuração que trouxemos ontem na turma do bate-bola, que o Cruzeiro confirmaria esses dois nomes ainda essa semana. Tá aí, acaba de ter essa confirmação oficial por parte do Cruzeiro. Pro torcedor refrescar a memória, o Rodriguinho é mais fresco, a informação é de ontem, né? O contrato venceu com o América, ele assina com o Cruzeiro, o América ainda fica por 10% de uma futura venda do Rodriguinho, além dos direitos de formador do atleta. Agora o Christian já era um nome falado há mais tempo. Quais são as condições de contrato? Quanto tempo? O Cruzeiro vai despender algum valor para ter o Christian? Como fica a situação desse jogador que começou muito bem no Atlético Paranaense, mas quando vem a queda, né, do Furacão nos últimos meses, ali eliminado de Libertadores, depois Sul-Americana, Furacão veio caindo e o Christian acabou caindo junto com o desempenho do Atlético Paranaense, mas não há dúvida que é bom jogador. Quais são as condições para a chegada do Christian ao Cruzeiro, Pansieri? Exatamente, vamos lá trazer as informações do Christian. O Christian é um jogador que estava sendo utilizado agora nessa reta final do Atlético Paranaense, mas o atleta, ele vem numa condição até de uma disputa que teve entre Cruzeiro e Palmeiras. Teve uma disputa entre Cruzeiro e Palmeiras. O contrato até o fim de 2027 com o jogador, ele acertando um contrato com o Cruzeiro, nessa condição também de uma valorização salarial, veio com um salário maior do que ele recebia no Atlético Paranaense e chega então à Toca da Raposa. Thiago. O Nath Fiuza, o Christian, a gente falou bastante do Rodriguinho, do potencial que ele tem ainda para desenvolver. Imagino que o Rodriguinho ainda para ser uma aposta. O Christian já é algo mais consolidado no cenário do futebol, Pansieri. E aí,
o valor dessa negociação, dessa operação, mais ou menos aí na casa de 3 milhões de dólares. É o que deve estar sendo pago pelo Christian, 3 milhões e meio de dólares para contratar o jogador. Certamente o rebaixamento do Furacão ajudou também na negociação, afinal de contas... Cai, né, Thiago, o valor, né? Cai valor, o cara não quer ficar lá mais, né? Ajuda todo esse cenário. Mas, Nath, Christian já é realidade, né? O Rodriguinho... Nós vimos no América, dissemos ontem, de toda a qualidade, todo o potencial que ele tem, mas imagino que ainda para ser trabalhado, para ser maturado pelo Diniz. O que você me conta do Christian, hein, Nath? Ainda muito novo também, né, Thiago? Só 23 anos, já chega com mais rodagem, com mais experiência, com mais bagagem do que o Rodriguinho, até pela experiência, né, na própria Série A, foi protagonista, era titular desse Atlético Paranaense, teve um momento melhor no Furacão do que essa reta final de temporada, é um volante daquele que a gente fala, um volante moderno, né, que participa das duas fases do jogo, com e sem a bola, é um bom marcador, mas quando tem a posse também, ajuda o time a fazer aquele movimento de sair da defesa para o ataque, na condução de bola, a encontrar os homens de frente, a encontrar o meio-campista, que depois vai tentar servir os atacantes, tem uma visão de jogo interessante, um cara ali que tem boas valências, né? Sai um pouco desvalorizado por causa da campanha como um todo do Atlético Paranaense, mas eu acho que é um atleta interessante, até também pela idade, como eu disse, ainda pode se desenvolver. Não vejo o Christian inicialmente chegando para ser titular nessa equipe do Cruzeiro, tem outros volantes à frente, não é um volante, por exemplo, do mesmo gabarito, da mesma prateleira do Matheus Henrique, que é um titular absoluto do Cruzeiro, mas acho que é um cara que para uma composição de elenco pode ser útil, até porque o setor do meio-campo é um setor que pede muitas opções, né? Um setor que acaba tendo muita rodagem, são jogadores que vez ou outra estão sempre suspensos, porque são jogadores que acabam ficando muito expostos também a cartão amarelo, a suspensão, a expulsão, então é importante ter volume, né, ter opções para o setor de meio campo, e acho que pode ser útil também ao longo da temporada numa composição de elenco, e pode evoluir também e acabar surpreendendo, né, Thiago? Pode, não tem a menor dúvida que tem muito potencial para isso. Ô Simões, Cruzeiro vai deixando o seu meio-ataque cada vez mais encorpado, hein, Simões? Exato, Thiago. E o Christian é esse cara, assim, que tem a capacidade de ser um motorzinho, né? A Nath citou a questão do Matheus Henrique, a gente não pode esquecer que o Barrel saiu, né? Então, tem ali uma vaga no meio do Cruzeiro, porque o Wallace e o Lucas Romero é um ou outro. Os dois juntos, eu acho que já deu para perceber que não dá certo, né? É um ou o outro. O Wallace ou Lucas Romero. De repente, por todo o poderio técnico que o Matheus Henrique tem, né? Pode-se pensar no Cruzeiro com um trio aí, o Christian e o Matheus e mais o Matheus Pereira. De toda forma, é um jogador interessante pela polivalência, né? A gente falava isso do Rubens do Atlético outro dia. O cara que exerce várias funções no futebol, ele está cada vez mais valorizado. Cada vez mais valorizado. E não é só pelo poder de substituir um cara, não é para poder mexer durante o jogo. O Scarpa mesmo destacou nessa entrevista de ontem ao Hernan, de que uma final de Libertadores eu joguei de lateral esquerdo. Ele começou como meia e foi jogar como lateral esquerdo numa armação que o Abel pensou durante a partida. E você ter esse tipo de jogador no time é sempre muito positivo, né? Porque te abre o leque, de repente, de mudar a maneira do time jogar durante o confronto. Olha, tem uma informação que acaba de chegar e nós estamos na apuração junto com o Pansieri, com toda a equipe da Itatiaia. Eu quero mandar um abraço aqui, tá nos ouvindo agora, o Gustavo Lopes, lá nos Estados Unidos. Ele acompanha o New England Revolution, é brasileiro, acompanha pra nossa rádio o time do New England Revolution. Ele me chamou pela manhã e me disse o seguinte: Thiago, o New England Revolution da MLS, que é a Liga Norte-Americana, quer o Lucas Silva. E segundo o Gustavo, já teria feito até uma proposta para o jogador. Fui apurar e a informação, Pansieri, é que de fato houve uma procura sim pelo jogador a partir do New England Revolution, só que o Lucas Silva tá apostando muito no projeto do Cruzeiro. O Lucas Silva tá botando muita fé nesse novo projeto do Cruzeiro e ele está inserido. Segundo a apuração que fizemos, o Lucas Silva tá muito contente com a possibilidade de seguir no Cruzeiro. Ele tem um protagonismo, né, no vestiário, é uma liderança importante, então o negócio não foi adiante. E até aprofundando na informação de que o Cruzeiro pode estender o vínculo do Lucas Silva, mas nesse momento ele agradeceu o contato, Pansieri, do New England Revolution, e vai permanecer
vestindo a camisa do Cruzeiro. E aí te pergunto, o Lucas Silva, prestigiado no Cruzeiro, ele, com o Fernando Diniz, na reta final até ganhou espaço. No primeiro momento, ele não era muito utilizado, né, Pansieri? Não era. Essa sua visão é perfeita, Thiago, realmente não era. E aí o Lucas não desistiu, é um jogador muito de grupo e é um jogador que reveza a braçadeira de capitão com o Lucas Romero. Isso é muito sério no futebol. Ele reveza a braçadeira de capitão. Não é todo mundo que é capitão de um time, não é. Mas o Lucas, ele vivenciou um momento difícil no Cruzeiro. Tá, mas ele superou. E o que deu pra ver foi dentro de campo, né? Que ele superou dentro de campo, inclusive dando um passe fundamental pro gol do garoto Teves, lá em Caxias do Sul, aquele gol que garantiu a vitória do Cruzeiro diante do Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro. A informação que eu tenho lá de dentro, o Lucas Silva é muito respeitado pelo Diniz, ele é muito respeitado pela diretoria. Sim, chegaram em algum momento pensar se a permanência dele era válida ou não, mas isso é normal no futebol com qualquer tipo de jogador. Eles chegaram a pensar, mas viram que era sim importante a permanência do Lucas e por isso está sendo costurado esse contrato com o Lucas até 2026, né? O contrato para 2025, beleza, tem gatilho, legal, mas até 2026 está sendo costurado esse contrato com o Lucas Silva, porque além disso, eles ouviram do próprio técnico Fernando Diniz o seguinte: o Lucas Silva é cria do Cruzeiro, é um jogador que outros atletas que não têm esse DNA, essa história, admiram, gostam e tem uma influência positiva dentro do grupo. Então, por isso, são argumentos para a permanência do volante Lucas Silva. Desde Emerson Pansieri e o Bolassi, esse francês com ascendência africana, que é uma figuraça nas redes sociais e bom de bola. Vai ser jogador do Cruzeiro, Pansieri? Vai sim, Thiago. Esse jogador, inclusive, vai participar, assim como o Rodriguinho, que nós trouxemos há pouco, o Christian, que trouxemos há pouco, o Eduardo, que vai ser confirmado também. Esses atletas viajarão para o Cruzeiro, que vai para os Estados Unidos, para essa competição que o Cruzeiro vai ter nos Estados Unidos, o Inter & Co Soccer Week, que vai acontecer então em solo norte-americano. O Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo dia 15 e o Atlético dia 18 e vai fazer essa pré-temporada em solo norte-americano, contando com esse atleta também, Bolassi, 35 anos, o jogador chega numa condição da experiência, de como ele leva a vida, como é um cara que tem um cuidado também com a parte física. Entrou naquele jogo, Thiago, contra o Criciúma, fez uma fumaça ali no segundo tempo. A verdade é essa. É um atleta que chega então, estava sendo monitorado por outras equipes do futebol brasileiro. Cruzeiro achou que é interessante ter um jogador experiente, assim como o Eduardo. Esses atletas então sendo contratados. O Bolassi é um jogador que chega também dentro de uma perspectiva financeira importante, nada de investimento alto, tinha o contrato se encerrando com o Criciúma, que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Thiago. Boa, Emerson Pansieri, que tá tendo trabalho, o Cruzeiro tá frenético no mercado. Aliás, Pansieri, pra gente fechar, uma notícia que está no site itatiaesporte.com.br, o Cássio, goleiro do Cruzeiro, mas ídolo do Corinthians, entrou na vaquinha da Gaviões da Fiel para pagar o estádio do Corinthians. O Cássio deu uma grana lá, uma contribuição, Pansieri? Deu uma ajuda, né? Até porque tem história, tem lastro, e tem carinho. Eu vou trazer uma rapidinha. Lá na Arena do Corinthians, ele tirou foto com todo mundo. Com todo mundo, ele não jogou, ele estava lá integrando a delegação, tirou foto com todo mundo, é ídolo, né? E aí deu aquela força também pra turma lá, mas é goleirão do Cruzeiro, tá firme e forte pra ser o paredão celeste em 2025.